Muito bem, Tornado. Tchau, Tifosinha Bianconeira. Sexta-feira, meu Deus do céu, que sofrimento, que jogo horrível, que porcaria de partida. Mas ser torcedor é isso, né? A gente acompanhar em todos os momentos, bons e ruins. Eu começo o vídeo abrindo um parênteses de 1 minuto rapidinho para os meus amigos, meus grandes amigos palmeirenses que são inscritos no canal, né? Ainda sobre o vídeo precedente, rapidinho, porque dentre todas aquelas informações que eu falei, explicando por que eu não achei que aquilo foi um chapéu, também me chegou a informação no dia seguinte de que a gente, a irmã, né, no caso a gente do Felipe Anderson, no meio da negociação ali com a Juventus, quando a Juventus fez a proposta de 3 anos e o Palmeiras já estava na frente, ela pediu uma comissão. Não tenho os valores exatos, mas me parece que foi um valor um pouco exagerado. Ou seja, a Juventus queria o cara de graça, né, porque era parâmetro zero, ia sair da Lazio, né, parâmetro zero, justamente para não gastar €1. E aí a irmã dele vem com essa conversa que queria ganhar uma comissão. Então, nesse ponto, a Juventus falou não. Assim a gente não quer. E 20 dias antes daquela capa ridícula de jornal, a Juventus já tinha abandonado o negócio. Isso aí você não vai ver torcedor palmeirense o Felipe Anderson falar na sua apresentação. Ele não vai falar isso, ele vai falar que preferiu o Brasil, não sei, claro, pesou, foram dois fatos que fizeram escolher o Brasil, não assinar com a Juventus. Escolheu o Brasil, que ele já estava inclinado a isso, por isso que não renovou com a Lazio, e claro, o fato que pesou também da Juventus não aceitar a comissão que a irmã dele, a agente dele, queria ganhar, né? Não existe amor ao futebol, não existe escolher pela camisa. E aí, meus amigos palmeirenses, eu pergunto, vejam o caso do tal do Scarpa, que foi via neve e voltou para o Atlético, ou o caso do lateral Vina, que falou que quando voltava só jogaria no Palmeiras, e aí voltou para o Flamengo e falou em bom portunhol, eu falei para eles o que eles queriam ouvir. Beleza? E rapidinho também, ontem é aniversário do Cesny, e só vou dar aqui uma... Ronaldo, Cristiano Ronaldo, os mais velhos do canal vão lembrar dessa figura aqui, ó, desse personagem, Ronaldo. O Ronaldo. Cristiano tá aqui, ó, para quem não conheceu, o Cristiano Ronaldo, que jogou na nossa Juventus. Cristiano Ronaldo ganhou aí a causa, mas o problema não é esse, né? O dinheiro lá que ele primeiro abriu mão de receber, depois ele viu que os outros jogadores receberam na época da pandemia, aquele acordo lá de salarial. Mas o que me faz dar risada é, por isso que eu falo que a imprensa é uma porcaria, seja no Brasil, seja na Itália, que é pior. A manchete, Ronaldo ganha a causa contra a Juventus. E na verdade, ele ganhou parcialmente a causa, eram 19 milhões, vai receber 9 milhões. Porque a manchete não poderia ser Juventus perde parcialmente a causa. Não, Ronaldo ganha da Juventus. É sempre assim, é sempre esse tipo de coisa. Vamos começar a falar do jogo de hoje. Não tem muito o que falar, que foi uma porcaria de jogo, mas eu assisti, eu vi, porque eu amo esse time, eu amo essa instituição em qualquer momento. E aí, menos mal, não sei se isso interferiu, a gente vê que a Juventus vem se arrastando, vem contando as horas para acabar o campeonato, os jogadores vêm contando as horas, né? Não existe clima pro alegre. Ontem, com os resultados das Copas Europeias paralelas, vocês viram que oficialmente agora está confirmado, serão 5 vagas na Champions e a Juventus nesse momento está em terceiro, faltam 5 jogos. E a Juventus precisaria, para não depender de ninguém, 7 pontos. No jogo de hoje, que virou 2-0 ao primeiro tempo e a gente conseguiu empatar, ficou no 2-2, podemos dizer então que ganhamos um ponto. Vamos ver o copo meio cheio? Ganhamos um ponto, faltam 6. Isso para não depender de ninguém. Eu também não acredito que o Bolonha ou o Atalanta vão ganhar todos os jogos. Então, nos meus cálculos, mais uns 4 pontos, a gente liquida a fatura. Agora, falando dessa desgraça que eu vi hoje, sem brincadeira agora, falando sério. No intervalo, quando foi virar para o intervalo, eu pensei assim, o que eu vou falar no vídeo? Eu tinha preparado um outro título, mas depois, como deu uma melhorada no segundo tempo, a entrada do Will Dias foi boa, ele ajudou a mudar a partida, ele não mudou a partida, né? Ele só fez alguns lances bons, mas
eu estava muito nervoso, eu ia perder um pouco a linha. Talvez eu fosse fazer esse vídeo um pouco mais tarde, com a cabeça um pouco mais calma, né? Porque eu sei que os jogadores não seguem mais o técnico, todo mundo sabe. Eu sei que jogadores lá, muitos sabem que vão sair. Eu sei que não existe mais o respeito, o amor pela camisa, mas vocês são profissionais. É obrigação de vocês fazerem o trabalho de vocês. Então, quando a gente fala, olha, precisa correr, precisa mostrar vontade, é obrigação de vocês fazer o melhor no trabalho. Respeito à camisa e respeito ao torcedor que paga o ingresso. Isso eu falei há uns vídeos atrás aí, então é mais do mesmo. Mas o que me deixou muito, mas muito irritado, e aí eu quero que entendam, eu sempre falo isso, eu separo as coisas, tá? Uma coisa, não tem, como diria aquele antigo cronista, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O fato da gente ter feito uma partida no primeiro tempo, no segundo tempo também, mas no primeiro foi... No primeiro tempo, o que eu vi foi a pior partida da minha vida, desde 83. É o que você está ouvindo. Pior partida que eu vi da história da Juventus. Conseguiu superar a partida contra o Benevento, na época do Pirlo. O primeiro tempo foi a pior partida da história que eu vi. E sabe o que me irritou mais? Porque assim, o time não jogou nada, não corria, não tinha vontade, nada vezes nada. Houve um lance escandaloso, um pênalti claríssimo em cima do Alcaraz, e o árbitro nem foi ver o VAR. Depois teve um pênalti pro Cagliari lá na frente, mas assim, foi na hora. Aconteceu, ele só foi correndo ver. E com a gente ele nem foi ver. Com a gente ele nem foi ver. E o que me irrita, o que me irritou no time da Juventus, foi que um jogador, nenhum jogador sequer foi reclamar, foi pedir para o árbitro olhar o VAR, foi defender o companheiro de equipe, foi defender a camisa, o catsu da camisa que está vestindo. Então a gente é ridicularizado pelos nossos jogadores. Não estou falando de parte técnica, de errar um passe, de perder um gol. Estou falando do cara não reclamar o pênalti que todo mundo viu. Porque até hoje, senhores, até hoje eu ouvi essa semana de um personagem da internet, que eu não vou citar nome, mais uma vez falar que a Juventus de toda a vida é maracutaia. Então eu ouço isso até hoje. E hoje foi um pênalti claro. Ah, Mário, mas não justifica, o time estava jogando mal. E eu acho que ia perder o jogo do mesmo jeito, né? Naquele momento que não esperava que fosse empatar. Mas você não pode. Então, só porque o time está jogando mal, vamos então começar a fazer, ó, a Juventus está jogando mal, então o time do Cagliari está liberado a fazer gol com a mão, tá? Handebol. Não, né? Se tem torcedor que quer ser feito de otário, desculpa, aqui não. Tá certo? Ainda mais quando você leva essa alcunha de seu time que rouba. Essa grande besteira que eu já fiz um vídeo aqui provando, não com palavras, provando os escândalos, verdadeiros escândalos dos outros times italianos que ninguém nunca falou. E esses foram comprovados e o nosso foi absolvido. Mas o assunto não é esse. Então, o time jogou muito mal no primeiro tempo. Gostei apenas da vontade e disposição do Gatti, né? O pênalti para o Cagliari foi... Eu achei que tinha sido o Danilo, mas não foi o Danilo. Foi o Bremer. O Bremer foi infeliz ali no lance. Uma jogada errada dele ali. Naquela bola alçada de linha de fundo. E só o Gatti no primeiro tempo me agradou pela postura, e o Szczesny, que mais uma vez evitou o terceiro gol ainda no primeiro tempo. O aniversariante Szczesny de ontem, né? Ele fez aniversário ontem, se não me engano. E no segundo tempo, o Yildiz melhorou um pouco, e eu faço aqui, eu sou justo, no primeiro tempo o Vlahovic perde um gol feito, eu já estava xingando ele de novo, mas no segundo tempo o Vlahovic faz um golaço de bola parada, né? Uma falta, uma punizione, como a gente fala na Itália, muito bem batida, um belíssimo gol, e eu queria ver os caras anularem esse gol, né? E na sequência o Vlahovic, numa jogada de linha de fundo, deu uma bicicleta bonita
né? Lembrando esse senhor aqui, e foi por cima do travessão. Então hoje o Vlahovic, apesar de ter perdido um gol feito, fez um golaço de falta, tentou uma bicicleta, hoje ele vai ser elogiado. É isso que eu quero desse cara. Não é um salário alto, não é o que ele quer ganhar mais alto? Faça por merecer, senhor Vlahovic. E hoje você mereceu esse elogio, né? Esse é o Vlahovic que eu quero ver. O Vlahovic que cobra uma falta, não precisa acertar o gol, mas com maestria, que tenta um lance de bicicleta, que se esforça ali, como ele se esforçou no segundo tempo, não parou naquela coisa de perder o gol e depois morreu. No lance do empate foi gol contra dos caras, o Docena fez o gol contra no finalzinho, mérito a dois jogadores, ao Yildiz, mas no início da jogada, muito mérito ao Milik, tem que ser justo. O Milik, que é outro que vai embora, mas recuperou a bola e saiu, foi a origem do gol de empate, que eu repito, nas circunstâncias do jogo, onde você vira 2-0, onde você vira contra a arbitragem no primeiro tempo, ou seja, um péssimo futebol e um péssimo árbitro, e você consegue buscar o 2-2 e trazer um ponto da Sardenha, é um ponto importante dentro dessa conta que a gente fez aqui dos 7 pontos. Então eu vejo com um copo cheio. A vitória era... Eu sabia que ia ser difícil, porque a Juventus já nos vem jogando bem, e o Cagliari é um time encardido, né? Mas, com todo respeito, o Cagliari é um time muito fraco, né? Por isso que não está bem na tabela. Era obrigação trazer os 3 pontos. Se a Juventus mostrasse um pouco mais de vontade, teria vencido essa partida. E se o juiz também, claro, não nos tirasse a chance de cobrar o pênalti, a gente não sabe se acertar o pênalti também. É só para pontuar, tá? Aqui ninguém está reclamando de arbitragem, ninguém está justificando a porcaria de futebol vista hoje na arbitragem. Dito isso, senhores, né? Os meus amigos da Sardenha, que não fiquem bravos, é um lugar bonito de se visitar. Parabéns pela homenagem ao Didi Riva. O Didi Riva merece. E aí, para você, torcedor juventino, coloca uma coisa na cabeça. Não é só o torcedor da Inter ou do Milan, que são outros times grandes, que odeiam a gente. Não é só a Fiorentina que odeia a gente. Os torcedores do Cagliari, quando eles olham a gente, eles veem a gente tudo de vermelho. Eu tô falando sério, muito sério. Então, tirando a cidade, que é maravilhosa, né? É um lugar bom para se conhecer, mas os sardos odeiam a gente. Lembrando que tem muito juventino na Sardenha, tem muito juventino que mora ali, nascido lá. Então, é isso, né? Falo com conhecimento de causa. Dito isso, terça-feira tem um jogo de volta pela Copa da Itália contra a Lazio, né? Em Roma. Vencemos por 2-0 a primeira partida. Estamos com um pé na final. Eu espero que a gente jogue futebol. Porque se jogar com a mesma mentalidade de hoje, esses 2-0 não vale nada. Lá é sempre difícil. Contra a Lazio é sempre difícil. É um time que endurece contra a gente. Agora, muita gente fala, pô, mas qual que é o problema que acontece? É o time? É o Allegri? É a diretoria? Não. Todo mundo lá dentro já sabe que não tem clima mais pro Allegri, o time está se arrastando. Do mesmo jeito que nós, torcedores, estamos só querendo a matemática na mão para garantir de vez essa vaga e querendo que acabe logo esse campeonato, os jogadores também querem que acabe logo essa estagione, essa temporada. E o Rabiot é um deles, né? É isso. É difícil, é um ponto que eu pego com bons olhos, mas um dos piores jogos da história desse time que eu tanto, tanto, tanto amo. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, dá um like no vídeo, a gente se vê na terça-feira, talvez antes para falar de mercado. Sempre falando que mercado é complicado, mas quando a gente pode falar, a gente fala. Me perguntaram hoje sobre o Thiago Motta, no privado, e eu falei, eu mantenho, atenção, podem cortar esse trecho, eu mantenho o que eu disse, o Giuntoli procurou o Thiago Motta, conversaram, foi feita uma proposta para o Motta,
Isso é uma informação verídica, isso eu cravo do encontro e da proposta, e parece que o Thiago Mota aceitou. Mas, se aparece o Antônio Conte, não vou me surpreender. Informação eu não tenho. Eu tenho só essa do encontro do Giuntoli com o Malta há 3 semanas atrás. E da proposta. Só isso que eu tenho de informação, e isso é verdade. Agora, como eu falei no último vídeo, se o Giuntoli for um mod da vida, ele pode estar despistando e pode estar acertando com o Conte. Porque eu recebi no privado que o Conte está a um passo da Juventus. Não acredito. Não é porque eu recebi, não acredito, porque a pessoa que me falou não é uma das pessoas que eu confio, mas enfim. É isso. Bom sábado a todos, que sofrimento, acaba logo o campeonato e finalmente a vaga na Champions quase ali, ó, quase na mão. Pode sair, Uvi.